Fala pessoal, aqui é o Igor e nesse vídeo eu vou trazer um novo tipo de conteúdo que na realidade foi uma sugestão dos nossos seguidores pelas nossas redes sociais e foi uma sugestão bastante enfatizada. Então a gente organizou esse novo tipo de conteúdo e a gente vai trazendo uma playlist no nosso canal aqui no YouTube para que a gente possa abordar esse tipo de assunto que é do nosso interesse particular enquanto profissionais que exercem arquitetura na prática, que é a investigação de projeto de arquitetura. Então, o propósito dessa playlist e desses vídeos que virão a seguir serão de como estudar, como investigar arquitetura através de projetos de arquitetura, sejam projetos executados, sejam projetos não executados. Então, esse primeiro vídeo, na realidade, ele é um conjunto de um próximo vídeo que a gente vai trazer aqui para o canal, onde esse é como estudar projeto de arquitetura e o próximo é como analisar um projeto de arquitetura. Então, eles são combinados e depois a gente pretende também trazer vídeos de análise de projetos específicos, de produção de algum escritório, algum profissional específico, e aí a gente vai abordando sempre essa questão da investigação em projetos de arquitetura nessa playlist, de forma que a gente consiga estudar e absorver as questões essenciais e fundamentais dos projetos, tá? Então, basicamente, esse vídeo ele foi separado da seguinte maneira. Primeiro a gente tem compreender a narrativa, depois os processos e, por fim, a obra, tá? Esses três itens, eles serão os itens fundamentais para que a gente preste atenção na hora de estudar um projeto de arquitetura. E eu vou mostrar na apresentação a seguir essas questões de uma forma um pouco mais aprofundada. O propósito desse vídeo é de pontuar as questões que você deve prestar atenção na hora de estudar um projeto e também de apresentar diversas referências, tá? E eu não vou me aprofundar nas questões mais específicas da referência. Na realidade, elas são um material gráfico para exemplificar a ideia, mas que também são de bons trabalhos, bons projetos, boas obras, que você, se não conhecer, minha sugestão é que você pesquise, porque vale a pena compreender esse assunto que a gente está abordando aqui. Mais uma questão, antes da gente entrar no vídeo em si, é que esse vídeo demorou mais do que o comum para a gente produzir. Portanto, ele vai sair um pouco fora da nossa ordem semanal de vídeos, mas é um vídeo que dá mais trabalho porque ele reúne muitas referências e dá um trabalho a mais nessa parte de organização de conteúdo. E a gente também queria trazer um conteúdo de qualidade, então a gente preferiu sair um pouco dessa frequência semanal, mas para trazer um vídeo mais completo, com mais qualidade para vocês. Eu espero que ele seja útil e que você consiga ver novas formas de investigação e de pesquisa em projetos de arquitetura. Então, agora a gente pode entrar aqui no vídeo. O título é Como estudar projeto de arquitetura. Como eu falei, o primeiro item é compreender a narrativa. E aí, dentro de compreender a narrativa, a gente tem uma série de questões que exemplificam e comunicam a narrativa do projeto. O primeiro deles é o discurso e a apresentação. Então eu estou falando de modo geral em palestras, em aulas. E o TED Talks, ele é uma plataforma muito interessante que tem não só profissionais da área de arquitetura, mas uma série de outras palestras. Mas eu recomendaria aqui o TED Talks do Queré, que é um arquiteto bastante interessante e nessa palestra específica ele explica o processo de desenvolvimento dos projetos, algumas obras também, a ideia do trabalho com a comunidade regional, local. Então é um vídeo bastante interessante que eu sugiro que você veja também. Você pode, enquanto está estudando um projeto ou um conjunto de projetos de algum profissional específico, ir buscando por esse tipo de conteúdo para entender de uma forma mais ampla as questões de projeto desse profissional específico. Lembrando que todos os materiais que estão aqui nessa apresentação, eles estão com o link aqui na descrição abaixo do vídeo para que você possa consultar e facilitar um pouco mais a sua vida. O próximo é também um outro TED Talks do Renzo Piano. E aí, nesse caso, ele apresenta alguns projetos que ele está desenvolvendo e desenvolveu, mas também tem uma questão de uma poesia, né? Olhar a arquitetura enquanto uma obra, enquanto um ofício artístico,
onde ele comenta diversas vezes a relação da beleza e diversas questões da relação das artes com a arquitetura. E, enquanto isso, ele vai apresentando alguns trabalhos e comentando algumas particularidades das obras. E aqui a gente também tem uma outra possibilidade que é uma ferramenta super conhecida, inclusive nós estamos nela, é o YouTube, onde você tem também uma possibilidade de buscar por esse tipo de material, esse tipo de conteúdo. Então, eu sugiro o Baú da Escola da Cidade, que é um canal no YouTube da Escola da Cidade, que é uma faculdade de arquitetura em São Paulo, e essa palestra em particular eu gosto bastante, é do Souto de Moura, onde ele comenta alguns projetos que estão sendo desenvolvidos ou que recentemente foram desenvolvidos e mostra um pouco o processo, isso que é importante, como que foi desenvolvido, mostra também o resultado, fala de algumas questões particulares desses processos. Então, acho que é uma forma também muito interessante de você buscar por esse tipo de assunto. E aí a gente tem, ainda dentro da narrativa, a possibilidade de interpretar essa questão a partir de documentários e filmes, né? Então, o primeiro de todos é o filme Tudo é Projeto, do Paulo Mendes da Rocha. Comenta sobre a obra, a vida, algumas relações também com a arquitetura, e é um filme que se aprofunda nesses processos. Então acho que é um material bastante importante. Se eu não me engano, tem no canal Curta, então você consegue acessar por lá. Esse segundo é o filme do Ren Koolhaas, que é a House Life. Na realidade, ele é um pouco diferente, ele aborda especificamente essa obra, e é a percepção de uma mulher que trabalha na limpeza desse edifício. Então tem até um tom de humor, onde ela vai apresentando o projeto enquanto vai exercendo o seu trabalho, e ela vai colocando algumas críticas. Então é um filme bastante intrigante, onde mostra alguns problemas com a obra, sobre a perspectiva dessa mulher. Então é bastante interessante. E aí a gente tem também uma série de documentários. Esse aqui é a série de arquitetos brasileiros, também no canal Curta. Eu recomendo que você veja. Você consegue acessar por lá e aí tem vários escritórios, vários profissionais apresentando seus trabalhos. Então também é uma maneira bastante interessante para você absorver esse tipo de conteúdo. Os diagramas, de modo geral, eles conseguem explicar muita coisa. Mas a narrativa também é algo bastante recorrente na parte de comunicar o projeto ou a ideia, né? Então, o diagrama ele pode ser, por exemplo, uma concepção estrutural. Esse diagrama é do escritório Big, onde você consegue ver que tem um passo a passo, quase que uma montagem para explicar essa composição, né? Esse comportamento estrutural. Então, é bastante interessante e muito didático. Então, você consegue fazer a síntese da sua ideia a partir desse tipo de diagrama. Se você quiser aprender como faz esse tipo de diagrama, eu vou deixar um card aqui em cima de um vídeo que a gente mostra também como que faz esse tipo de peça gráfica. E aí, um outro tipo de diagrama que agora busca a concepção formal, tá vendo? Então, ele justifica quase a forma através de alguns esquemas. Claro que aqui tem algumas outras questões, mas o que eu acho interessante é esse processo, né? Que você vai vendo os desdobramentos desse projeto. Então é interessante também observar esse tipo de situação. Esse é o escritório MVRDV, tá? E aqui a gente tem uma questão um pouco mais conceitual, que na realidade isso não é o desenho enquanto geometria da edificação em si, tá? Na realidade, isso é um diagrama conceitual que mostra uma ideia um pouco mais abstrata da relação desse edifício. Então, é uma proposta que se chama Sharing Tower, que busca o compartilhamento e a otimização dos espaços dessas unidades que compõem o edifício. E aí ele busca de uma escala mais próxima até uma escala de uma cidade. Então, você tem essa variação de escala de modo a mostrar essas possibilidades. Então é um diagrama também bastante recorrente, bastante eficiente para transmitir uma ideia um pouco mais complexa de uma forma mais simplificada. E aí, por fim, a gente tem os textos, né? Por fim, da parte da narrativa.
Os textos, eles têm algumas possibilidades. Você pode ler um memorial, você pode ler um artigo, você pode ler um livro, mas também você pode ler críticas, por exemplo. A crítica, de modo geral, ela é feita por um outro profissional que vai desenvolver elementos textuais que vão teorizar a respeito de uma obra, de uma produção, enfim. Mas a ideia aqui é que essas produções sejam, na verdade, de quem desenvolveu o trabalho. Então eu não vou me ater muito a essa questão da crítica, da teoria, e sim mais para uma questão da produção de quem desenvolveu o trabalho. Como a gente está falando de projeto de arquitetura, quem desenvolveu o projeto. Então aqui no primeiro, eu tendo a dar como referência livros, porque eu acredito que são nesses formatos que a gente encontra informações mais interessantes, mais valiosas e mais confiáveis, sobretudo. Então, aqui esse primeiro livro é o Nova York Delirante, que é um livro que não fala exatamente de uma obra, de uma produção, mas na realidade é uma espécie de manifesto. Então eu pontuei aqui como um manifesto, porque ele tem essa ideia de crítica, tem questões históricas e descreve um momento importante do século XX de Manhattan. Então é uma reflexão sobre arquitetura e sobre o urbanismo, sobre a questão da cidade, da metrópole. Então é uma recomendação muito interessante de leitura, onde você pode compreender o modo de pensar a arquitetura do Ren Koolhaas, que é um arquiteto bastante conhecido. E aí depois a gente tem uma outra possibilidade, que é uma visão de arquitetura. Então aqui a gente tem o Pensando a Arquitetura, o título está em inglês, mas em português é Pensar a Arquitetura, do Peter Zumthor, onde aqui já é um pouco diferente. Na realidade é um modo de olhar e pensar e se aproximar de arquitetura e dos projetos. Aqui também nesse livro aparece a palavra atmosferas, que dá nome para um outro livro do Peter Zumthor, que eu também recomendo a leitura, que são 2 livros bem curtos, mas são muito concisos, muito objetivos. Eu acho que a leitura desses 2 livros é bastante importante, não só para quem está estudando os trabalhos, a obra do Peter Zumthor, mas para quem se interessa por arquitetura, por projeto. Depois a gente tem esse conjunto de obras, que é um livro do Álvaro Siza, que se chama Imaginar a Evidência. Esse livro também é muito interessante, ele fala das obras, do processo, pontua questões históricas, da vivência desse arquiteto, mas também fala sobre a questão da arquitetura e da natureza. É muito forte nesse livro e eu também recomendo a leitura para todos que se interessem e gostem de projeto, não que necessariamente queiram estudar a obra do Siza. E aí a gente entra na segunda categoria, que são os processos. E aí dentro de processo, a gente tem o modelo físico. Entendendo o modelo físico, a maquete, como uma forma de desenvolver o projeto, não como uma conclusão de um projeto, onde você faz a maquete depois que finalizou o projeto só para ter a maquete, mas uma forma de desenvolver o projeto em si. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma maquete que busca exprimir o partido da arquitetura. O partido que é a ideia inicial, é a essência do projeto. Isso é uma maquete do OMA, tá? É o escritório que o Ren Koolhaas, que é o fundador, e aí você consegue, junto com outras peças gráficas, tem também alguns diagramas desse modelo, compreender em essência a ideia. É interessante, eu recomendo que você entre também aqui no site do OMA para que você veja as outras peças gráficas e como isso se complementa, é uma combinação. Toda essa lista, esses itens, eles são combinados, não tem uma hierarquia, não tem o que é mais importante, menos importante. Na realidade, a leitura do conjunto faz com que você consiga se aprofundar no projeto, se aprofundar na obra e ter uma compreensão melhor do trabalho. Depois você tem uma possibilidade de exercitar o pensamento na estrutura. Então, você tem uma maquete que busca representar essa estrutura de uma forma mais fiel, que você busca também os esforços. Isso funciona quase como um protótipo, né? Para ver como que isso se comporta na realidade. Então você tem essa outra possibilidade. Esse é o Ensemble Studio, um escritório bastante interessante, com uma produção muito ampla e muito bonita. Eu recomendo que você entre no site. E aqui uma outra possibilidade, que é a relação da técnica construtiva. Aqui é o escritório do MAPA,
essa é a Casa Lagos, e aí você tem um sistema de montagem. Você consegue ver no próprio modelo que tem uma ideia de pré-fabricação, de montagem. Essa imagem aqui à direita, na realidade, é um GIF que fica aparecendo e sumindo essas lajes, tá vendo? Então, a própria comunicação, a partir do modelo físico, já dá indícios do partido, da ideia, da essência. Então é interessante você prestar atenção também nessas possibilidades de interpretar um trabalho. Os croquis também é talvez uma das questões mais primordiais, mais fundamentais da nossa profissão, que é consolidar as ideias a partir de desenhos. Então, eu coloquei aqui esse primeiro enquanto síntese. Então, é um croquis de síntese. E o Paulo, em muitos dos trabalhos, tem essa capacidade de, com um desenho, explicar toda a ideia da obra. É o que acontece aqui na Praça do Patriarca. Você consegue compreender de uma forma muito objetiva o projeto. Então, um corte também ajuda muito nessa compreensão, onde você tem as questões de espacialidade, de estrutura, né, por onde passa a ventilação, iluminação. Então, é uma estratégia muito potente, né? Depois a gente tem desenhos que servem como uma justificativa do projeto entre uma coisa ou outra. Se você reparar nos trabalhos do Oscar Niemeyer, ele usava bastante esse recurso. Em alguns dos desenhos ele colocava uma possibilidade e riscava com um X e depois apresentava a possibilidade mais apropriada ou mais correta para aquele momento. Isso sempre amparado por textos, tá? Se você reparar, essa apresentação aqui, que está numa prancha, tem uns textos. Você consegue olhar lá na descrição para entender um pouco melhor sobre o que eu estou falando. Mas isso é uma estratégia muito eficiente e muito didática. Comunica de uma forma muito rápida a ideia. E não necessariamente é o projeto aqui. Na realidade, você pode utilizar questões mais abstratas, mais conceituais, mas que passe a ideia, tá? E aí você tem também uma questão que nós discutimos bastante aqui, enquanto a gente estava desenvolvendo esse conteúdo, mas que a palavra mais apropriada foi atmosfera. E atmosfera é um pouco a sensação dos espaços, da paisagem, da paleta, que um projeto pode exprimir. Essa palavra ela é muito importante. Você também pode conferir na sugestão bibliográfica que eu comentei agora há pouco, o livro do Peter Zumthor, que é Atmosfera. Mas essa ideia tem também um pouco a ver dessa relação de emoldurar a paisagem e de criar esse espaço protegido que é a arquitetura. Então, é um desenho que tenta exprimir essas ideias projetuais e de uso, de ocupação, de possibilidades, né? Então, também é uma forma muito interessante de você comunicar o seu trabalho e os seus processos de desenvolvimento. E aí, para concluir a parte de processos, a gente tem uma questão de softwares que eu não vou apresentar nenhum tipo de imagem nesse momento, porque na realidade seria um pouco banal, não teria nenhum sentido prático ou efetivo. Mas a ideia do software é muito importante, principalmente na produção de arquitetura mais recente, a produção contemporânea, onde, por exemplo, quando começou a utilização do AutoCAD, que é um software bidimensional, isso teve um impacto significativo na nossa produção, né, da nossa área. Então, isso mudou metodologias e aproximações de projeto. Depois, os softwares tridimensionais, que a gente tem o SketchUp, por exemplo, que também mudou a forma de se projetar, de se aproximar das questões e problemáticas projetuais. Depois a gente entra numa parte de BIM, onde você tem uma informação a mais desses elementos, que eles deixam de ser abstratos ou sem informação e passam a significar questões construtivas exatas. E aí você tem também questões como a arquitetura paramétrica, você tem os óculos de realidade virtual. Então a questão do software influencia muito no processo de desenvolvimento de projeto. Então é importante que a gente fique atento a essas questões. Porque, por exemplo, se você pegar como parâmetro um escritório como o da Zaha Hadid ou Frank Gehry, onde
os projetos só são possíveis por conta do software, você vai compreender essa questão sob essa perspectiva dos softwares. Então, dependendo do projeto, dependendo do escritório que você está estudando, investigando, você precisa compreender a questão dos softwares de uma maneira mais profunda, tá? E aí, por fim, a gente tem a parte de obras, que na realidade não é a obra construção, é a obra arquitetônica, é uma visão um pouco mais ampla, não restrito à construção, que você tem questões muito práticas, desenhos bidimensionais. É fundamental que você leia os desenhos bidimensionais para compreender uma obra. E aí você tem, por exemplo, um corte, né, onde você entende questões de espacialidade, de estrutura, de materialidade, de topografia e uma série de outras questões. Aqui você tem uma fachada, então é o desenho dessa edificação em vista, e aqui você tem a planta. Esse conjunto de peças gráficas bidimensionais é fundamental para que você faça uma leitura apropriada. Eu comentei que no próximo vídeo a gente vai fazer uma análise mais específica dessa relação dos desenhos bidimensionais. Então a gente vai explicar como fazer uma análise de uma forma que você possa compreender e absorver as questões de projeto olhando para os desenhos. Então, como que você interpreta os fluxos, a materialidade, a estrutura? A gente vai preparar um material para que você tenha as ferramentas necessárias para fazer uma análise boa de um projeto, tá? Repara que aqui todos esses desenhos, eles estão alinhados. Então, se você olhar aqui, ó, essa fachada é essa daqui, essa fachada e essa aqui atrás é essa e essa aqui atrás. Os desenhos estão alinhados. Isso é uma estratégia muito inteligente, onde você facilita a leitura, né? Quem está olhando, está lendo o seu trabalho, tem uma compreensão muito mais eficiente. Eu vou deixar um vídeo aqui no card, onde eu explico a maneira correta de você fazer esse tipo de solução para comunicar o projeto. Isso é uma questão de diagramação, então a gente entra para um outro tipo de conteúdo, mas que faz total sentido nessa parte de comunicação de projeto. E aí, na realidade, vai ser um conjunto, esses dois últimos, que é imagens, né? Onde você tem, por exemplo, fotografias de arquitetura, onde auxilia na compreensão dessas obras. Se você pegar revistas, publicações de arquitetura, você vai ver que sempre está associado os desenhos, as imagens a textos. Então, o conjunto permite uma leitura e uma compreensão melhor do trabalho. Eu não coloquei nenhuma referência aqui, porque tem a questão de direitos autorais, então eu evitei ficar colocando esse tipo de material nessa apresentação, mas você pode entrar no site de fotógrafos que trabalham especificamente com fotografia de arquitetura e olhar alguns trabalhos, complementar uma pesquisa que você está fazendo. E por fim, que é um tema um pouco mais complicado, mas que é importante, é a visita. Eu entendo que nem sempre a gente consegue visitar todos os projetos, né? Na realidade, você tem muitos bons projetos que estão a uma distância gigantesca, então você não tem a oportunidade de visitar, mas isso é um aspecto importante, né? Essa questão da vivência e sentir o corpo no espaço é importante para que você tenha diversas questões e relações na hora de desenvolver o projeto de arquitetura. Envolve diretamente essa questão espacial e a nossa percepção dos espaços. Então, é um aspecto importante, mas que nem sempre é possível. Então, a gente consegue utilizar todos esses outros mecanismos e ferramentas de investigação para tentar suprir algumas necessidades. Nem sempre todos os trabalhos eles terão todos esses itens que eu pontuei aqui. Na realidade, é pouco provável que os projetos tenham todos esses itens. Mas é isso que eu comentei. Se não tiver um ou outro, tudo bem. Você vai estudando e pesquisando pelos itens que tem e tenta buscar o máximo de material possível, que aí a sua pesquisa vai ficar mais completa, seu entendimento sobre esse trabalho também e assim por diante, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que seja um tipo de conteúdo que interesse. Na realidade, vocês pediram bastante por esse material
e a gente se mobilizou para desenvolver esse novo conteúdo. Espero que seja um conteúdo que agregue, que de fato ajude você na sua investigação, no seu estudo e formação enquanto profissional. Caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, a gente está aberto também. Você pode deixar aqui nos comentários, pode também nos chamar pelas nossas redes e a gente fica à disposição. Até os próximos vídeos.